Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Girocast, o programa que ajuda as pessoas a perceber o mercado de trabalho e o processo de imigração em Portugal e na Europa. Meu nome é Agatha e eu tô aqui com o Eduardo, que vai apresentar nossos convidados hoje. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo, hoje eu tenho aqui a companhia dos nossos convidados, do Lucas e do Vinícius. Ambos fizeram mestrado integrado em Engenharia Mecânica na Universidade de Aveiro. Lucas já ingressou no doutorado e Vinícius está esperando o resultado da FCT. A gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência deles, de como passar no doutorado, como aplicar aqui, sobre a experiência de ter estudado aqui uma licenciatura e ter feito também um mestrado, né, que é o mestrado integrado, e sobre as oportunidades que essa vida acadêmica oferece. Seja muito bem-vindo, Lucas, seja muito bem-vindo, Vinícius. Vou pedir para cada um se introduzir um de cada vez, né? Vamos começar primeiro com o Lucas. É, Obrigado, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo e assistindo o episódio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Eduardo e a Agatha pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no podcast de vocês, já para fazer muito sucesso, vai continuar fazendo. Obrigado. E pronto, meu nome é Lucas, como o Eduardo já disse, sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Aveiro e hoje estou fazendo doutoramento na área de desenvolvimento de software de percepção para veículos autônomos. A gente vai falar um bocadinho sobre isso. Acho que é isso. Legal, interessante. E você, Vinícius, agora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Também, claro, né, muito bom estar aqui. O podcast está fazendo muito sucesso, obviamente. E, bom, meu nome é Vinícius. Eu também, né, fiz a licenciatura e o mestrado aqui em Portugal, na Universidade de Aveiro. Atualmente estou trabalhando como bolseiro de investigação, né, bolsista de investigação, na área de visão computacional, né, por assim dizer, resumindo bastante. E estou à espera do resultado da FCT, que é o órgão que financia as bolsas de doutorado. E a ideia, né, se eu passar, seria começar em setembro, na temática de exoesqueletos, né, de biomecânica, nessa área, mais ou menos. Sim, só para entender, o Lucas está na área de visão por computador e veículos autônomos e você quer ir para a área mais de Biomecânica. exoescolher, é isso aí? Exoesqueletos. Exoesqueletos, isso. Fixe. É isso. Lucas, você pode falar um pouquinho do que seria essa... O que você trabalha, assim? Como é que funciona? Pronto, o que eu vou trabalhar no doutoramento mesmo, porque como o Vinícius disse, eu tô numa bolsa de investigação também, para um projeto que é a parte do que eu faço no doutoramento. Mas no doutoramento eu vou trabalhar com percepção de veículos autônomos. E percepção é o quê? É a parte de onde basicamente o que o veículo autônomo vê pelos sensores e interpreta esses dados. No sentido de que a percepção você tem 3 tarefas principais, que é você detectar objetos, é você fazer o segmento desses objetos e depois você fazer a previsão de trajetórias futuras desses objetos. Por exemplo, os estáticos continuam parados, então você sabe que ele está parado. Só que os dinâmicos que são o principal problema, porque você tem que prever onde eles vão estar no futuro, nos próximos 5 segundos, por exemplo. E a parte que eu vou trabalhar, a parte de End-to-End Perception, que faz essas 3 tarefas em conjunto numa mesma rede neuronal, utilizando o conceito de Deep Learning. E a inovação do meu doutoramento vai se basear na interação entre atores. Atores são considerados objetos dinâmicos da cena. Eu vou tentar modelar a interação entre atores de diferentes categorias. Eu vou modelar a interação de atores no sentido de que, na parte da previsão de trajetória, para você prever a trajetória de um carro, por exemplo, na rua, não é só importante você ver a passada trajetória dele, mas também é importante você ver a interação dele com a cena e a interação dele também com outros objetos em volta dele, como carros, bicicletas, pedestres. E pronto, a minha inovação vai ser na interação desses atores, né, desses objetos dinâmicos, na mesma categoria de objetos e também em outras categorias, tipo carro com bicicleta, carro com pedestre ou carro com carro.
Uhum. E essa parte de interação entre atores da mesma categoria já foi feito e está avançando, mas a parte de entre diferentes categorias ainda não saiu nenhum artigo científico para modelar isso e provavelmente vai ser o futuro. E aí Entendi. eu identifiquei esse gap na literatura e a minha proposta de doutoramento vai se basear nesse sentido. Sim, resumidamente, eu não consigo resolver mais Interessante. fácil que isso. Interessante. E você, Interessante. Vinícius? Bom, então, Bem, minha temática, como eu disse, eu vou aplicar para a área de biomecânica, mais especificamente de exoesqueletos. Primeiramente, o que é um exoesqueleto, né? É muito utilizado hoje em dia para reabilitação. Então, chamam de exoesqueleto porque ele basicamente é um esqueleto que fica fora da pele, por exemplo, são hastes metálicas, que eles ajudam você a completar um movimento, eles te dão a força necessária, né? Ou seja, você, por exemplo, consegue levantar um braço, mas você não consegue levantar o braço inteiro. Então, com esse exoesqueleto, ele completa a força, né, para você realizar o resto do movimento. bem. E o projeto é em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, a antiga universidade que eu estudava. Eles estão desenvolvendo já esse exoesqueleto de perna, né, o exoesqueleto de membro inferior. E a minha temática vai ser na sensorização desse exoesqueleto. Ou seja, colocar todos os sensores que precisa para medir parâmetros físicos e fisiológicos do paciente. E também fazer o controle, né, dele. Qual a força que tem que ir para cada motor, qual o movimento que tem que ser realizado em cada momento, esse tipo de coisa. E a inovação vai estar na parte justamente de sensores, né? Porque a gente vai utilizar fibra ótica, é a mesma fibra ótica do setor das telecomunicações, só que nesse campo a gente consegue transformar isso em um sensor, né? A gente consegue, entre aspas, gravar sensores dentro da fibra ótica. E a grande vantagem de utilizar ela como sensor é, primeiro, o sinal é óptico, né? Não é elétrico, então foge muito da questão de ruído e etc. E segundo, que você consegue... Você ganha uma coisa chamada multiplexagem, né? Ou seja, no mesmo fio da fibra ótica você consegue colocar vários sensores. Então, a grande vantagem disso é que você vai ter um sistema muito mais leve, muito mais compacto, etc. Então, a minha inovação vai ser nisso. A gente vai tentar colocar o maior número de sensores possíveis que o exoesqueleto precisa, né? Em uma única fibra ótica. Interessante. Mas você diz multiplexagem por causa da luz. A gente consegue dividir, pronto, vários tipos de luzes, é isso. Não, seria, tipo, como é que a fibra ótica funciona? Entrando na parte mais técnica agora, né? Então, ele meio que dispara um laser é disparado, né? Tipo, um comprimento de onda de luz visível é disparado dentro da fibra ótica. E um desses sensores que você pode gravar, por exemplo, é o FBG, que ele muda o índice de refração à medida que a fibra se deforma. É como se ele fosse um filtro. Então, o comprimento de onda passa ali e retorna, e você consegue ler esse comprimento de onda que retorna, né? Então, quando a fibra estica ou se comprime, esse comprimento de onda se desloca, né? Você está lendo ele em tempo real, ele se desloca para a esquerda ou para a direita, e aí você consegue associar isso à grandeza que você quer medir. E quando você faz a multiplexagem, você coloca vários filtros desse ao longo da fibra. Então a diferença é que retornam vários comprimentos de onda diferentes, né? E cada um deles se desloca de acordo com a deformação de cada parte da fibra. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas Entendi. Interessante. basicamente isso. E deixa eu falar, vocês dois vieram de Vitória, não é isso? Isso. E pronto, vocês começaram estudando na universidade lá e os dois fizeram a transferência para cá, né? Ingressaram, foi como eu também, ingressaram na universidade e depois pediram a equivalência das cadeiras. Como é que foi esse processo para pedir a equivalência das cadeiras? É complexo, não é? Caro? Consegue falar? É assim, Já falei. a gente começou, né? Eu e o Vinícius, a gente já se conhece desde a UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. E em 2018 eu vim e um método de ingressar para as universidades portuguesas. Eu acho que quase todas das principais devem ter parceria com o Brasil, no sentido de você poder utilizar o Exame Nacional, o Enem, do Brasil,
Ou fazer a prova deles, né, também, tem essa opção lá. Tem Se você essa quiser opção, fazer, tipo, vestibular, entre aspas, né, no Brasil, tem várias universidades, inclusive Vitória tinha uma, que aplicam essas provas, né. sim, mas essa eu não ia falar muito porque eu não conheço muito o processo. Mas do jeito que eu fiz era utilizando o Enem, você meio que ingressa do zero, né? Você para começar o curso do zero. E você paga uma taxa, por exemplo, da Universidade de Aveiro, a taxa de candidatura era 50 euros, você pagava os 50 euros e pela nota que você tinha no Enem, você enviava para ele a sua nota oficial, eles faziam a conversão para a escala de 0 a 20 aqui, e você concorria como estudante internacional para a universidade aqui. E como a gente não começou do zero aqui, o que a gente fez foi trazer nosso histórico de cadeiras que a gente fez, de unidades curriculares que a gente fez no Brasil, e também o que é ensinado em cada uma dessas unidades curriculares, esses documentos todos assinados pela universidade e tudo mais. E depois eu fiz um pedido de acreditação na Universidade de Aveiro para poder pedir que me acreditassem essas unidades curriculares que eu tinha feito no Brasil. E pronto, no meu caso, eu tinha feito acho que 25 unidades curriculares no Brasil e consegui acreditar 14, se eu não me engano. 14, eu acho que foram 14 cadeiras. Isso é 1 ano e meio, né? Considerando que pelo menos na Universidade de Aveiro são 5 unidades curriculares por semestre, o média. Fiz então quase 1 ano e meio, com 14 cadeiras. O do Vinícius foi mais, né? Porque ele já tinha. Eu entrei antes, então eu tinha mais créditos. Eu acreditei acho que 23 cadeiras, se eu não me engano. Por aí. É um. Por 2 Ou anos, 20 mais de 2 cadeiras. anos. Acreditou quase a licenciatura inteira. Eu acreditei, foram 2 anos exatos, isso. Eu tive que fazer só 1 ano da licenciatura aqui. É um processo, tipo, bem burocrático e caro também, né? É um pouquinho caro. Vocês lembram mais ou menos quanto que era cada cadeira? Mais ou Era- menos. Assim. Não era por cadeira, Eu era acho que era por faixa, né? De créditos. Tem os chamados créditos transferíveis europeus, ECTs, em inglês, óbvio, o ECTs, era por crédito, até 60 créditos, se eu não me engano, era 60 euros. Aí Uhum. entre 60 créditos e 120 créditos era, sei lá, aumentava mais 60, eu acho que ia para 120. De Uhum. 120 até 180 era 180, eu acho que eu paguei 180 euros. Você tem que pagar para dar entrada no processo, se eu não me engano, e depois paga se for acreditado. É, Uhum. Se for Mas isso acreditado varia tudo muito também isso. de universidade para universidade, né? Porque quem decide isso é o É o diretor do de curso. curso. Isso, sim. Isso. Você, Ele que assim, eu decide. dei bastante sorte porque o diretor de curso da época foi bem gente boa comigo e me ajudou bastante. Mas eu já ouvi casos de diretores de curso que não facilitaram muito, a pessoa não conseguiu acreditar, porque falava que as cadeiras que você fez lá não dá para acreditar nada aqui, ou dá para acreditar só um pouco, e tiveram problemas nesse sentido. E aí, se você não conseguir acreditar suas unidades curriculares, você vai ter que fazer do zero, né? Mas uma coisa que é unânime é que você não pode acreditar. Imagina, você fez X cadeiras lá no Brasil e isso equivale a um número X de créditos, né? Por exemplo, sei lá, 120 créditos. Você não pode pedir para acreditar 150 créditos aqui. Sim. Independente da quantidade de matérias, isso inclusive é meio que um problema para quem faz essa acreditação, porque, por exemplo, no nosso caso na Universidade Federal do Espírito Santo, sei lá, tinha cadeira que era 0 crédito, tinha cadeira que era 1 crédito. Então, e o que importa é o número total, né? Então, por mais que a gente tivesse muitas cadeiras, no fim o que contava era ter, né, A quantidade de a crédito. quantidade de créditos, exato. Então, se eu tinha 120 créditos, na UFES eu só podia pedir 120 créditos aqui. Pois. Eu percebi isso, que quando eu vim pra cá, agora eu tô de Erasmus ainda, então eu escolhi várias matérias que eu não tinha cursado lá. Por exemplo, gestão de recursos humanos. Aí aqui são 120 créditos, sendo que na UERJ são 50 créditos. Então eu ia estudar mais pra cortar na UERJ. Só que aí, como eu tô pensando no processo de trazer pra cá, então já corto uma matéria futura. Sim, é porque, por exemplo, no nosso caso, essas cadeiras tinham poucos créditos, tinha umas que tinham 0, tinha umas que tinham 2, 3. A cadeira, eu acho que mais tinha crédito, isso era muito equivalente à carga horária da unidade curricular. E cálculo, por exemplo, eu acho que era a que mais tinha, e tinha 6.
E aí você somando essa quantidade de créditos, por exemplo, dava 120 créditos, mas só que aqui, todas as cadeiras, pelo menos na engenharia mecânica, têm a mesma quantidade de créditos. São 6 créditos, todas as cadeiras. Então Era como se então você, eu tinha... eu pra tinha que- pra 25... acreditar uma cadeira, você precisava de 3, né? Sei lá, 3, quase 4. isso. Eu tinha, por exemplo, 25 cadeiras feitas, isso dava 80 e tal créditos. E isso era no máximo 14 cadeiras aqui, Sim. porque aqui era Hum. sempre crédito 6. Por isso que eu tava Mas, falando, Mas, esses mas, são mas o 60, cálculo é 70 são 10. diferente, não é? Eu O digo, quê? o cálculo dos créditos no Brasil e aqui são calculados de forma diferente. Como assim? Como São assim? a unidade de um crédito, que está relacionado à quantidade de horas que aquela cadeira tem. É diretamente relacionado. Quanto mais horas aquela cadeira tem, mais créditos ela vale. Ah, Correto? Que sim. eu saiba, Mas- sim. No Ah, Brasil mas é então é assim. a mesma coisa, eu acho, que aqui. Porque aqui, por que que são todos iguais? Porque todas têm a mesma carga horária. Toda É matéria tem porque aqui, é prática, porque teórica. aqui eu ouvi dizer uma vez que eles não levam só em conta o tempo dentro de aula, mas eles levam um tempo também que é necessário se dedicar fora. Eles levam isso em conta para colocar os créditos nas cadeiras. Não é só Então a não sei. quantidade de horas que você fica sentado na universidade, sabe? Então, a Uhum. cada cadeira eles colocam umas 2 horas de estudo por fora semanalmente. Que é Isso é a levado em prática consideração. teórica. É assim, não sei. os ECTs eu não sei quais são as regras em relação a definir a quantidade de ECTs de uma cadeira, mas isso é um acordo europeu, por isso que é o crédito transferíveis europeus, por causa do sistema de ensino europeu do ensino superior, que você puder, por exemplo, se você tem um diploma daqui, que você fez uma licenciatura, a licenciatura são sempre 180 créditos, normalmente, e um mestrado são 120. Isso é igual para toda a Europa, pelo menos todos os países da Europa que assinaram o Tratado de Bolonha, é isso, né? Uhum. Tratado de Bolonha. É. E aí eles têm essa transferência de créditos de universidade para universidade, não só no mesmo país, mas para quem faz parte disso, que eu acho que a Europa toda, você tem um outro país que não faz parte, mas essa parte realmente do que significa um crédito, tinha que pesquisar melhor, que eu já não... Eu acho que eu já pesquisei, mas eu já não lembro. Geralmente é 180 também. Tipo, na UFES, se for, por exemplo, aqui na licenciatura toda tem 180, como o Dalcon falou. Mas na UFES também, os 5 anos de engenharia também daria 180, se eu não me engano. Ah, isso eu já não lembro. Então, eu tenho uma tabelinha aqui que eu fiz, tipo, é um exemplo. Sistema da informação é uma matéria que eu faço aqui, que são 6 créditos e equivale a 135 horas. E aí, no Brasil, o sistema da informação tem 6 créditos e equivale a 162 horas. É isso, Então, é, é um pouco Ah, diferente. tá. é Porra. porque eu lembro que no meu, o professor de vocês levou os créditos, o meu não levou isso em conta, ele levou carga horária dos cursos. Porque na minha ementa, quando eu entreguei para ele, tinha lá os créditos e a carga horária do lado, ele foi considerando a carga horária. Dessa cadeira ele estudou quantas horas? É mais do que em Aveiro? Uau. Aprovado. Se for menos, não. E via Entendi. também a ementa, né? Levava em consideração. Ele também tinha ele falou pra mim que ele levou também em consideração uma margem. Tipo assim, cara, eram 10 horas de diferença, né? Pra mais ou pra menos. Se a ementa fosse a mesma, eu passava. Sim. Era um bocado assim, acho que ele foi bem compreensível também, foi muito bom. Mas é isso que você falou, varia muito também de diretor É. de curso pra diretor de curso. Porque o meu diretor de curso eu acho que não levou em consideração isso não. Pelo que eu me lembro, ele levou em consideração, às vezes, por exemplo, tinha uma cadeira no Brasil e falou, olha, essa cadeira que você fez aqui, dá para acreditar 2 aqui, porque a ementa é parecida. Sim. E aí foi fazer esse jogo, o que podia acreditar, o que não podia, de acordo com a ementa e também de acordo com os créditos, mas sempre respeitando esse total de créditos totais que eu tinha. Entendi. E aproveitando assim um pouquinho dessa experiência de vocês terem estudado no Brasil e estudado aqui numa universidade, o que vocês sentem de mais diferente? Infraestrutura, professores, ou é a mesma coisa? Quer Como é que começar, vocês Vinícius? veem assim a diferença? Ah, tá, assim, falando da experiência que eu tive na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu senti que lá, o que faz sentido, né? Mas lá era muito voltado, o curso era muito voltado para a indústria, né? Porque também, lógico, lá recebe muito financiamento da Petrobras, Vale. da Vale, né, da Arcelor. São empresas muito grandes que movimentam muito a economia em Vitória. Então faz sentido, né? São empresas que praticamente injetam dinheiro lá, eles querem mão de obra. Só que também, ao mesmo tempo, eu senti que era muito voltado para a área acadêmica, né? Então eles focavam muito na parte teórica também do curso.
E aqui na Universidade de Aveiro, talvez por ser uma universidade nova, eles têm uma mentalidade diferente. Também porque muitos professores aqui têm empresas, né, têm contato direto com o mercado aqui, eles focam um pouco diferente. Então eu senti que aqui eles preparam mais para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Tem mais coisas práticas, por exemplo, você aprende mais. Ainda assim, não tá no cenário perfeito, né, no cenário ideal. Tem muitos defeitos aqui ainda, as universidades de um modo geral aqui em Portugal, nessa questão da prática, mas em relação ao Brasil ou à Universidade Federal do Espírito Santo, em específico, que é a que eu tive contato, eu senti que tinha um pouco dessa vantagem, né? Entendi. Você sente mesmo, Lucas? Sinto também, mas uma coisa que eu senti muito, porque quando eu entrei na engenharia mecânica eu gostava muito de carros, bem clichê, né? Gostava bastante de carros e queria trabalhar com motores, caixas de câmbio, engrenagens, essas coisas. E no Brasil, pelo menos no curso que a gente fez, eu via que era realmente mais voltado para isso, para mecânica clássica, sabe? Térmicas, automação mais na parte de pneumática, hidráulica, esse tipo de coisa. Quando eu vim para cá, eles têm a engenharia mecânica muito mais abrangente nesse sentido, porque também tem essa parte de mecânica clássica para quem quer seguir essa área, mas também tem muita parte de programação. Tipo, automação aqui você aprende programação de PLCs, você aprende várias coisas de programação também de sistemas robóticos, coisa que lá no Brasil, pelo menos o tanto que eu estudei lá, foram 2 anos e meio, não cheguei a ver muito isso. E o pessoal que eu sei, meus amigos que formaram lá, eles vão muito mais para a área de mecânica clássica. E pronto, depois que eu descobri que eu gostava mais da área de programação, e não mais da área de mecânica clássica, eu entrei gostando de uma coisa, achando que eu gostava de uma coisa, afinal eu gostava de outra. Mas eu estava no mesmo curso, o curso era abrangente, então não tive que mudar nem nada do tipo. E percebi que aqui tem essa diferença, né? Aqui é mais abrangente nesse sentido e te dá mais oportunidades. Sendo que lá, por exemplo, eu provavelmente nem ia ter grande contato com programação, eu só tive uma cadeira de programação. E aqui eu tive várias, sei lá, 4, 5, 6. E era muito mais. Me preparava Aqui melhor nesse você tem mais sentido, né? contato com a tecnologia aqui, né? Talvez, Por de uma exemplo, a certa forma. robótica, eu Yeah. tô na área de robótica agora, veículos autônomos uma sub-área da robótica. Se eu não tivesse tido essa experiência, talvez eu nunca soubesse que eu gostava disso. Coisa Sim. que eu acho que no Brasil eu nunca ia ter contato com isso mesmo da mesma forma que eu tive aqui. E eu não ia saber que eu gostava disso, né? Você consegue talvez ir para mais áreas aqui, sabe? Sair um pouco da caixinha do que a universidade foca. Você consegue ir mais facilmente migrar para uma outra área. Entendi. E quer falar, Agatha? Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz 3 períodos de engenharia. Eu fiz engenharia de produção no Brasil, na Veiga. E eu acho que também isso varia muito de faculdade para faculdade, né? Porque eu não sei, assim, no Espírito Santo tem essa visão. Eu não sei outras faculdades de engenharia no Rio ou em outros estados. Mas vocês acham que isso é geral ou é só comparando com o Espírito Santo mesmo? Não, eu acho que eu só tava falando realmente só da engenharia mecânica da UFES. As outras, Sim. eu acho que varia de universidade para universidade mesmo. Por exemplo, eu já ouvi muitos pontos positivos da UFMG, por exemplo, no mesmo curso, de engenharia mecânica. Já ouvi gente falando muito bem. Enfim, eu acho que também Pois. varia de universidade para universidade. Os próprios Pois. polos tecnológicos lá, né? O IME, o ITA, né? Acho que não tem comparação, eu acho, com o resto do Brasil. Até Com aqui em certeza. Portugal, engenharia mecânica em outras universidades eu já vi que não tem tanto foco, por exemplo, em programação, quanto a Universidade de Aveiro tem. E a Universidade de Aveiro, o bom da Universidade de Aveiro é que ela tem grandes parcerias, grandes contatos com empresas, principalmente, por exemplo, empresas muito grandes como a Bosch, e tem muitas teses de mestrado que são feitas dentro da Bosch, então você já consegue, da Bosch ou de outras empresas, que são parceiras da Universidade de Aveiro e recebem alunos sempre para fazer trabalhos lá dentro. E isso ajuda muito. Para quem quer ir para a indústria, tem um contato muito bom e tem empresas dos mais diversos setores. Você pode aí descobrir o que você gosta para onde você quer ir.
E indo um pouquinho nessa área assim de oportunidade, do que gosta, eu sinto que muito das oportunidades que tem aqui na área acadêmica é muito pelo como a Europa investe em tecnologia, né? Então eu sei que muitas bolsas são financiadas por fundos europeus, né? Aqui em Portugal e fora também. Eu queria saber um pouquinho assim de vocês. Sei que vocês estão aplicando para esses tipos de bolsa. Como é que funciona? Quais são as oportunidades que tem para quem faz doutorado aqui, na área acadêmica, quer continuar aqui, às vezes não quer arrumar um emprego porque é difícil de conciliar com o estudo? Vocês conseguem falar para a gente, sim? Pronto, um pouco da experiência de vocês, talvez começar pelo Lucas. Aqui o órgão, eu acho que é o equivalente ao CAPES do Brasil, é o FCT, é a Fundação de Ciência e Tecnologia, é o órgão do governo que financia a área de investigação. Investigação, para quem for do Brasil, investigação é a mesma coisa que pesquisa, não é investigação criminal, nem nada do tipo. Já, mas é pesquisa científica, né? Só que aqui eles chamam de investigação. Esse órgão financia isso e normalmente quem faz doutoramento só na universidade, sem parceria com alguma empresa assim diretamente, normalmente busca as chamadas bolsas de doutoramento, que é uma bolsa que você concorre a da FCT, né? São, sei lá, mais de 1.000 vagas, só que isso é dividido por áreas. Por exemplo, a nossa área, eu e Vinícius, a banca que a gente vai concorrer, que é engenharia eletrônica, são só 63 vagas para Portugal inteiro, e tem gente de tudo quanto é lugar concorrendo. E você basicamente, eles analisam o seu histórico, né? Tipo, a média que você terminou a licenciatura ou mestrado, o seu currículo científico, se você já publicou artigos ou não. Analisam o seu plano de trabalhos, que é basicamente a sua proposta de doutoramento, que era o que eu estava falando há um bocado. Você tem que ter uma proposta com a revisão do estandarte, a identificação da Research Gap, objetivos do seu doutoramento, o que você pretende responder, qual é a Research Question da sua proposta, também todo o planejamento, calendarização de tarefas, como você vai conseguir atingir esses objetivos, discretizar tarefas. Você faz todo esse plano de trabalhos para eles verem se a sua proposta tem fundamento ou não, se eles vale a pena ser financiado ou não. E também olham para as entidades acolhedoras. Se você, para a sua universidade, para a instituição que você vai ficar, né? Para os seus orientadores, se eles têm capacidades científicas para orientar esse doutoramento, esse plano de trabalhos e você. E essa bolsa de doutoramento tem todo ano, né? Uma vez por ano. E se você for aprovado, você recebe um financiamento, teoricamente, para o doutoramento inteiro. São no mínimo 3 meses e no máximo 48 meses. São no máximo 4 anos que eles te financiam. E isso é renovado de ano em ano, né? Você tem o financiamento pelos 4 anos de, basicamente, certeza, depende da sua calendarização. Se você falar que você faz todo aquilo em 3 anos, eles vão te financiar por 3 anos, mas o máximo é 4. E você tem que renovar de ano em ano, tem que mostrar que você fez serviço, que o seu trabalho avançou, tem um parecer do orientador, aí eles renovam mais um ano, aí no máximo de 4. Não sei se eu esqueci de nada, Vinícius. A vantagem dessa bolsa é que você faz no tema que você quer, exatamente, né, no temática, a sua proposta que você está colocando ali. E segundo, que eles pagam também o doutoramento, né, que tem o valor das propinas, que eles chamam, que você tem que pagar anualmente, e não é um valor barato. Em torno de quanto? Sabe? Os valores dos doutorados aqui, porque geralmente seguem os mesmos valores, né? Os doutorados. É 275 euros por mês, né? Por 10 meses. A Universidade de Aveiro são 2.750 por ano, mas você pode pagar tudo de uma vez ou pode ser dividido em 10 meses, normalmente. 10 parcelas. Entendi. Isso. Aí fica 275 por mês, que é um preço um bocado Só que aí com salgado. essa bolsa, essas propinas já estão pagas, né? Você recebe lá o salário, mais a isenção. Entendi. E a bolsa que hoje está rodando em torno de quanto para os estudantes de doutorado na FCT? São 1.199,64 euros. Comparado no Brasil, que eu acho que um estudante de doutorado ganha R$2.000, né? Eu acho que aumentou para 3.000 agora, mesmo assim Sim, os preços que são praticados no Brasil hoje, principalmente em cidades grandes, R$3.000 pode ser pouco. Mas isso, pronto, depende da... Para Portugal, isso é um salário bom até. E como é que é a rotina de vocês, assim? Talvez o Vinícius fale um pouquinho da rotina dele. Assim, de estudante, né? E tá agora aplicando para bolsa, o que você faz no dia a dia? Então, atualmente, aí,
só para complementar a questão do doutorado, aí tem a outra opção, né, que não é uma opção, é uma forma assim de ingresso, ou esperar pelo ingresso. No meu caso, né, como eu não queria pagar pelas propinas por ser um valor muito alto. Eu atualmente estou numa bolsa de investigação e apliquei, estou esperando o resultado para começar o doutorado já com a bolsa da FCT, né, caso eu passe, e aí eu já não vou precisar pagar. Porque uma outra opção é você trabalhar numa bolsa de projeto e pagar por conta própria, o projeto financia, né, as propinas do doutorado, enquanto você não consegue a FCT. Aí no meu caso agora, então eu estou numa bolsa de investigação dessas, não estou trabalhando na área que eu quero, apesar de ser uma área que me interessa, né? É legal trabalhar com o que eu estou fazendo agora, na parte de visão computacional, é, sensores também, etc. Só que é voltado para aquacultura, né? Não é para biomecânica. Então é uma Entendi. temática legal, mas não é o que eu quero seguir. Só que isso, a vantagem de estar nessa situação aqui, né? Eu estou recebendo o salário de bolseiro enquanto eu aguardo o resultado do FCT. E a rotina basicamente é ir para o laboratório da universidade. Eu meio que faço um regime híbrido, por assim dizer, porque muitas vezes não preciso estar de fato no laboratório, mas a princípio, né, é basicamente ir para lá, fazer experimentos, programar o que precisa ser feito. Acho que é isso. Mas é bem flexível o horário, né? Sim, sim, é bem flexível. Normalmente, acho que todas as bolsas de investigação, né, os professores costumam ser muito flexíveis com o horário. Eles não cobram que você. Difícil, eu acho que eu nunca vi, na verdade, um professor que realmente cobre que o aluno esteja lá, por exemplo, de 9 às 6 da tarde, que é o horário comercial aqui. Geralmente é Por por tarefas, metas, né? por metas. Tipo, você tem o global da coisa que você tem que entregar, e aí, como você gera o seu tempo para entregar aquilo, o problema é seu. Entendi. É Faz basicamente isso. sentido. Só para completar, bolsas de investigação e bolsas de doutoramento têm o mesmo salário, são os mesmos valores, mas só que, por exemplo, bolsas de investigação, chamados BIs, eles são normalmente bolsas de investigações associadas a um projeto. Tem um projeto que foi escrito por algum investigador, que quis, com parceria com alguma empresa ou só pela universidade. No, por exemplo, a minha bolsa de investigação que eu estou atualmente é em parceria com umas empresas da área de resina natural, aqui em Portugal. E é uma bolsa de investigação na área de robótica, mas não é veículos autônomos. É para desenvolvimento, criação de ambientes de simulação e criação de digital twins para ajudar processos robóticos industriais dessas empresas. Para ajudar na tomada de decisão, ajudar a testar processos, né? Porque é muito caro você mexer num braço robótico na vida real, sendo que se você tiver um gêmeo digital dessa célula robótica, você pode ficar testando as coisas na simulação sem mexer no robô real, porque aí você testa o que pode funcionar, o que não pode funcionar, e depois você realmente testa na realidade só o que funciona, para não correr grandes riscos. E depois essa bolsa de investigação normalmente, como é associado a um projeto, é como se fosse uma empresa, você faz o que está eles associado querem. ao projeto, é o que eles querem. Isso pode ser alinhado com o seu doutoramento, mas pode não ser. No meu caso, é robótica, mas é braços robóticos, não veículos autônomos. É bom que eu estou aprendendo bastante coisa nessa área de simulação e estou aprendendo bastante skills técnicas, mas não é. Você basicamente vai estar trabalhando em duas coisas em paralelo, que vai ser o que está no projeto, que você não controla, é o que o projeto já prevê, e o doutoramento, que o doutoramento já é a sua proposta. Foi você que pensou em tudo, foi você que fez o plano de trabalhos, identificou essa research gap e pronto. Eu conheço gente que faz bolsa de investigação durante o doutoramento inteiro porque o que ele quer fazer no doutoramento está alinhado com o que está fazendo no projeto. Coincidiu, Então, né, de ser o projeto, ser o que a pessoa exatamente. quer. Você une o útil ao agradável e tá tudo certo para você. No meu caso é diferente. Então, quando eu ganhar a bolsa de doutoramento, eu saio dessa bolsa de investigação, porque a bolsa de doutoramento vai financiar eu para fazer aquilo que eu propus, que eu propus para Entendi. você ter. Tem uma opção também, não é muito o nosso caso, então também não consigo falar muito específico sobre isso, mas você também consegue fazer pela empresa. Tem muita gente que já trabalha numa empresa, né? E pronto, a empresa
financia o doutorado da pessoa e ela continua trabalhando, só que também, sei lá, meio período, por exemplo, ela trabalha no doutorado e continua sendo paga pela empresa. Então a empresa paga não só o salário da pessoa, como também as propinas né, do Nesse, doutorado e tem, enfim, é Ok. uma opção também que dá para você fazer alinhado com a indústria, dependendo do interesse da empresa e é, do interesse. nesse caso, você tem duas opções, né? Se você quiser fazer por empresas. A FCT também tem uma linha de candidaturas que é para ambientes não acadêmicos, que você faz em parceria com uma empresa, por exemplo, uma empresa portuguesa. Mas eu acho que tem que ser uma empresa portuguesa, porque é do interesse deles financiar algum projeto dentro de uma empresa de Portugal, que eles são o órgão do governo aqui de Portugal. Aí nessa linha de candidatura você é financiado pelo governo, né, pela FCT, mas você faz trabalho em conjunto com essa empresa. Mas também tem outro tipo que você pode fazer, que é fazer o doutoramento diretamente pela empresa mesmo. Você é contratado da empresa, você não recebe nada da FCT, você nem concorre a bolsa de doutoramento, por exemplo. Você ingressa num programa doutoral em alguma universidade portuguesa e faz o seu doutoramento, que é de interesse da empresa e seu, mas sendo pago pela própria empresa. Tem um amigo meu do doutoramento, que está no mesmo ano que eu, que ele faz o doutoramento dele com a Bosch da Alemanha. Ele faz o doutoramento aqui e é financiado pela Bosch da Alemanha e não pela FCT. Então tem essas duas vertentes, né? Para trabalhar com doutoramentos em empresas, em parcerias com empresas. Entendi. No Como que nosso é? caso não é Verdade. assim, é inteiramente acadêmico. No nosso caso, no meu e do Vinícius. Vocês dois só fazem investigação, no caso. Sim. Não trabalham pra outro lugar nem nada. Como é que é a vida, assim? Como é que vocês conseguem conciliar vida acadêmica e pessoal? A parte da flexibilidade de horário é muito boa, Facilita. porque como você não precisa cumprir ali, você trabalha por objetivo. Se você tiver alguma coisa, por exemplo, tem alguma coisa dia de semana que seria em horário de trabalho, que você tem que, por exemplo, levar o carro na oficina. Você pode levar, tá tranquilo, trabalha outra hora. Você que gere tudo isso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu prefiro. O Vinícius trabalha mais de casa, mais remoto, ele gosta mais. Mas eu gosto de ter um ambiente de trabalho. Então, eu gosto muito de ir pro laboratório e trabalhar do laboratório, que é o meu ambiente de trabalho lá. Sim. E, sei lá, eu me sinto mais confortável assim, me sinto mais produtivo. Quando eu tô no ambiente de trabalho, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a mesma coisa. Que daí em casa tem muita distração. Tem esse grande problema. Mas você pode trabalhar remoto, se você... Depende da sua área, né? Se você puder trabalhar remoto sempre, você pode. No meu caso, eu podia quase sempre trabalhar remoto, porque é tudo feito no computador, não precisa de nada físico pro laboratório, tirando o computador e o segundo ecrã, o teclado, essas coisas. E então eu prefiro trabalhar sempre no horário comercial, de 9 às 6, porque mesmo que eu não tenha horário para cumprir, por exemplo, meus amigos trabalham, por exemplo, em empresas em horário comercial, minha namorada também, então eu prefiro trabalhar nesse mesmo horário que tá todo mundo trabalhando, porque quando eles estão de folga, quando eles estão livres ou não estão trabalhando, eu também quero tá livre e não Sim. tá trabalhando para ficar com eles. Então eu concilio dessa forma, mas eu não precisava fazer isso, mas eu prefiro, porque eu crio uma rotina também, isso me ajuda a ser mais produtivo. Uhum. Não. O Interessante. Vinícius faz também a mesma coisa, só que é mais em casa. De casa. Eu prefiro, Interessante. me sinto mais confortável no ambiente. Deixa eu perguntar pra vocês uma cena. Vocês não pretendem ficar, nas conversas que a gente já teve, vocês estão usando o doutorado como um meio para chegar onde querem, né? Mas a ideia de vocês não é continuar acadêmica para sempre. Ou é? Porque o Lucas me falou, por exemplo, que ele está aplicando agora para umas bolsas para os Estados Unidos e que as maiores empresas de veículos autônomos são americanas. Sim. Então, se recebesse uma proposta para lá, você acabaria indo. Vinícius provavelmente também se achasse algo. Eu acho que Como é que são as oportunidades? Isso que eu queria saber, assim, para quem tem doutorado. Eu acho que o meu caso é muito parecido com o do Lucas. Eu acho que assim, e falando um pouco dessas empresas, normalmente essas empresas que trabalham com o estado da arte, né, ou seja, tecnologias novas que estão ainda muito em desenvolvimento, muito em pesquisa. É o caso das nossas duas áreas, tanto a biomecânica, questão de próteses, exoesqueletos e também de veículos autônomos, são áreas muito novas, muito recentes, então está em constante desenvolvimento.
essas empresas normalmente têm setores próprios de R&D, né, de Research and Development, e que para trabalhar nesses setores não é obrigatório você ter um doutorado, mas isso ajuda muito porque o que você faz lá é basicamente o que você faz no doutorado, né, pesquisa, só que é a empresa que está financiando. Então você segue os interesses da empresa, mas você está, de qualquer forma, fazendo pesquisa. Você está lendo artigo, você está vendo o que, que as pessoas estão publicando, o que, que o mundo está desenvolvendo, né? E por isso que muitas empresas valorizam, né? Você ter o doutorado, porque no doutorado você aprende muito a fazer isso de forma autônoma, né? Você mesmo, você tem um orientador para te ajudar, mas geralmente é você sozinho ali, né? Se virando para fazer o seu trabalho dar certo. Então você aprende muito. E falando um pouco do meu caso, né? Eu escolhi ir para o doutoramento porque em Portugal não tem muitas oportunidades dessa área da biomecânica, né? Com que eu quero trabalhar. Então a minha primeira opção era ir para o mercado de trabalho, mas eu não achei muitas empresas aqui que trabalhassem efetivamente com isso. Então para mim foi a melhor opção para o momento. Mas sim, o foco não seria a área acadêmica. Entendi, mas pronto. Você acha que isso no futuro vai ser bom também para usar como um meio Sim. para chegar onde você quer? E para sua área é melhor em qual país? Você já pesquisou sobre isso? Onde que é mais forte? Porque pronto, Portugal não parece ser muito promissor, então Sim. para sua área. Estados Unidos. Pois, É a é um área, bocado é o como o país, Lucas. sim, é o país que tem mais empresas. Hoje em dia já tem muita empresa utilizando exoesqueletos, né, estão utilizando muito na indústria até, para poder. O Japão já faz isso muito bem. Tipo, colocar em funcionário, por exemplo, trabalho de força, né, que os funcionários têm que pegar peso e tudo mais. Já tem empresas no Japão que estão comprando isso e colocando em prática o uso desses exoesqueletos para esses funcionários, para ter menos problema de coluna, etc. Então, é uma tecnologia que já está no mercado, e aí os países que lideram isso é praticamente os Estados Unidos, o Japão está muito forte nessa área agora, o Canadá, acho que também na parte de próteses é bem avançado. Na Europa, aqui, de uma forma geral, da Alemanha, Inglaterra. E para você, Lucas, chegando dos Estados Unidos, quais são os outros países assim que são Os fortes Estados para Unidos é o veículos principal, né? autônomos? Os Estados Unidos é o principal, as principais empresas de tecnologia do mundo. A Google está nessa área, junto com uma empresa que é deles, né? Só que com outro nome, é o Waymo. A Amazon comprou a Zoox, que é outra empresa de veículos autônomos também, para entrar nessa área. Dizem que a Apple também está trabalhando com isso, mas é de uma forma mais sigilosa, a gente não tem muita informação sobre isso. Então, tem a Tesla, que é a mais famosa de todas, nessa área de veículos autônomos. E principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra. Se eu não me engano, a Zoox é da Inglaterra, não é dos Estados Unidos. A Amazon é dos Estados Unidos, mas ela comprou essa startup chamada Zoox, que é da Inglaterra, se eu não me engano. Tem que confirmar isso. Mas as principais é realmente Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. E no meu caso também, por exemplo, antes de decidir entrar no doutoramento, eu fui pesquisar o que essas empresas, o que eu queria trabalhar e o que essas empresas exigem, né? Por exemplo, vagas de emprego que eu gostaria de ingressar dentro de empresas desse nível, das melhores do mundo na área. E eu percebi que eles não exigem, eles não exigem, mas eles botam sempre assim, recomendado que você tenha um doutoramento, PhD, porque quando você trabalha nessa área de R&D, como o Vinícius falou, você está trabalhando sempre em cima do estado da arte, e as skills que você aprende no doutoramento de investigação, de pesquisa, de identificar uma brecha na tecnologia para conseguir inovar, conseguir fazer uma coisa nova, conseguir desenvolver uma coisa nova. Também a autonomia de trabalho que você aprende no doutoramento, porque como você está muito sozinho, você tem que ter disciplina, tem que ter independência no trabalho, e você aprende muito isso no doutoramento. Então, por isso que essas empresas normalmente valorizam tanto que você tem um doutoramento, né? Um plus. Claro que eles não exigem, se você já for um profissional muito bom. Mas é bem visto, né? Mal não faz. Pô, exatamente. Eles não exigem nada, mas se você tiver, é o plus que eles vão levar em consideração e que vai ser muito bom. Então, na minha área, eu percebi que o doutoramento era muito importante. Não é o caminho, não é um caminho único,
mas era importante até. Eu tive a oportunidade de próprio, eu publiquei artigos durante o meu mestrado e percebi que eu podia ser financiado durante o meu doutoramento inteiro. Isso era importante. Porque você está ali trabalhando, você tem que receber de alguma forma, né? Senão não tem condições. E percebi que era importante nesse sentido e vi a oportunidade e fui. Mas eu já entrei no doutoramento já assim, sabendo o porquê que aquele doutoramento era importante para mim, por que que eu tô ali e para onde eu vou a seguir. Porque eu acho que uma coisa, isso é uma dica que eu dou para todo mundo, porque eu vejo muitos casos de pessoas que entram no doutoramento, mas não sabem o que querem fazer com aquilo. Só foi uma oportunidade que apareceu. Um professor, por exemplo, sugeriu que ele fizesse doutoramento e ele foi. Mas só que chegou lá, não sabia o que ia fazer, não sabia por que o doutoramento seria importante para a área dele e muita coisa do tipo. Mas depois se encontram. Ou desistem. Já vi casos também que desistem, viu que não é aquilo que esperava e vai trabalhar para outro lugar. Mas tem gente que se encontra e consegue descobrir o que quer, se aquilo que aquilo é realmente importante para o que ele quer fazer. Então, aconselhado é Então, meio que você já ter o que você quer na cabeça e começar o doutorado, né? eu prefiro É o assim, cenário porque ideal, né? eu gosto muito de planejar minha vida no futuro, de saber para onde eu vou. Não gosto de viver só dia após dia, sem saber o que eu vou fazer amanhã ou onde eu vou estar daqui a 5 anos. Eu gosto muito de pensar dessa forma e me motiva bastante para eu seguir. Porque o doutoramento, por exemplo, como é um caminho muito solitário, você tem que tentar ter a cabeça no lugar e focar no objetivo principal para você se motivar, porque tem muitos altos e baixos. Por exemplo, quando eu entrei no doutoramento, eu estava muito desmotivado e isso atrapalha muito sua produtividade. Então, só que depois eu me mantive, agora estou mais motivado, agora tá melhorando as coisas. Quando eu consegui a bolsa de doutoramento, provavelmente vou me motivar mais ainda. Mas esse também tem esse gerenciamento de emoções também nesse sentido, né? Porque é muito sozinho também, porque como você está trabalhando em cima do estado da arte, o seu orientador pode ser especialista na área ou coisas do tipo, mas o que você está pesquisando em específico vai passar 6 meses, um ano, você já sabe mais do que daquela área do que seu orientador. Porque aquilo foi uma coisa que você propôs e que você que está trabalhando naquilo todo dia, não o orientador. Então vai chegar uma hora que basicamente você vai informando o que ele vai fazer e discutindo ideias com ele, porque basicamente vem tudo de você. Ele já não é o especialista da área, está sendo você que trabalha naquilo todo dia e sabe muito mais que ele daquela área, naquilo que você está fazendo, né? E pronto, depois de um tempo é meio complicado. Aí que você fica realmente sozinho. Sim. Porque Mas ninguém é o consegue te ideal, ajudar né? muito, né? O ideal é você, lógico, né? Saber antes de entrar o que você quer, só que também não é algo que te prenda. Então, assim, apesar de ser no meio acadêmico, ainda assim é um trabalho. Então, você não tá acorrentado ali. Se você, durante o doutorado, se arrepender, ver que não tá muito feliz, se tem outra coisa melhor pra fazer, você pode, né, trocar. Só Igual você trocaria de uma empresa, por exemplo, que você não tá feliz. isso. Deixa eu É vou fazer uma pergunta assim pro Lucas, que você não abordou isso. Você falou comigo da última vez, quando a gente estava junto, que você estava aplicando, pronto, você tinha essa bolsa sua e você estava aplicando para ir para outras universidades, né, em parceria. Acho que você comentou da Espanha, comentou até de uma universidade nos Estados Unidos. E como é que funciona esse intercâmbio assim? Como é que você conseguiu isso? É uma oportunidade que é aberta para todo mundo que faz doutorado? Ou foi algum projeto específico, alguma oportunidade específica que você aplicou? Eu apliquei para três bolsas. Tem a bolsa da FCT, que é a que a gente já falou, que é a principal, é a mais concorrida, que todo mundo quer. Nessa bolsa da FCT você tem três formas. Pode ser uma bolsa nacional, uma bolsa mista ou uma bolsa no estrangeiro. Bolsa nacional é quando você faz seu doutoramento inteiramente numa universidade portuguesa. Bolsa mista é quando você faz parte do doutoramento numa universidade portuguesa e parte numa universidade de fora de Portugal. E bolsa no estrangeiro é quando você faz o seu doutoramento inteiramente, mesmo financiado pela FCT, você faz o doutoramento inteiramente numa universidade estrangeira. Isso daí eu nunca vi ninguém que fez isso, só conheço mais bolsa mista ou bolsa nacional. Mas no meu caso, por exemplo, da FCT, os meus professores
tinham parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona, com o Computer Vision Center dessa universidade, que é a melhor universidade da Espanha. E essa parceria, né, que eles têm, porque eles são muito bons na área de veículos autônomos. Eles que desenvolveram o melhor simulador o melhor e o mais usado simulador de veículos autônomos do mundo, que é o Carla. Eles que desenvolvem e mantêm ele. E ia ser uma oportunidade incrível para mim de ir para lá. E pronto, aí eu e o meu orientador entramos em contato com a universidade, com esses professores e esses investigadores que trabalham lá. E quando eu fiz a candidatura, eu botei uma carta de aceite dessa universidade, desse Computer Vision Center, dessa universidade, para poder fazer parte lá. Eu já coloco que quero ir, por exemplo, 12 meses para lá. Quero ir 6 meses no ano, 6 meses no outro. E você vai. E eu também concorri a mais 2 bolsas, que uma é da ESU, que são as universidades europeias. Essa universidade é um consórcio de universidades, que em Portugal a Universidade de Aveiro é a única, que faz parte desse consórcio. Na Espanha, a Universidade Autônoma de Barcelona faz parte desse consórcio. E é uma bolsa que você concorre para poder, que você propõe que você faça no mínimo 12 meses e no máximo No máximo 24. 24. E no Isso. máximo 24 numa universidade parceira desse consórcio da Universidade Europeia. No meu caso era a Universidade de Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona. E também concorri a que eu mais quero, que é a CMU Portugal, é Carnegie Mellon University, é uma universidade dos Estados Unidos, que ela é pioneira em veículos autônomos, é tipo das universidades que mais avançaram e mais avançam na área de veículos autônomos no mundo. Eles são referência mundial mesmo. Tem parceria com grandes empresas também que trabalham nessa área. E essa universidade ela tem uma parceria em Portugal com a FCT, que tem as bolsas de doutoramento da CMU Portugal, que se você for aprovado, você tem a oportunidade de passar no máximo 12 meses. No caso, eu vou querer os 12 meses mesmo, no máximo 12 meses lá, fazendo parte do seu doutoramento, do seu trabalho, da sua investigação, na CMU, que é em Pittsburgh, na Pensilvânia. E aí, no meu caso, eu estava querendo bolsa mista, porque eu acho que é muito importante mesmo você ter essa vivência fora, você conhecer outros investigadores que são da mesma área e vocês fazer networking com essas pessoas, com esses investigadores, que é muito importante. Só essas 3 bolsas e pronto. E o processo é o mesmo para aplicar? Você pede as mesmas documentações, geralmente, assim, pode variar uma coisa ou outra, mas As 3 pedem, por exemplo, histórico. plano de trabalhos, mas normalmente o processo é basicamente o mesmo. Você só tem que adaptar um pouquinho para um lado ou para o outro. Eu fiz, por exemplo, para a FCT. Eu fiz para a SU primeiro, porque a da SU foi um mês antes. Fiz da SU, depois eu peguei a da SU. Melhorei para fazer a da FCT, porque também tem limite de caracteres, limite de palavras que você pode botar no seu plano de trabalhos. E cada processo tem um limite diferente, então você meio que tem que adaptar o plano de trabalhos, não fica exatamente igual. Mas normalmente eles pedem... normalmente é isso, análise de currículo, se você tem artigos ou não, seu currículo científico, seu plano de trabalhos e a entidade acolhedora. Normalmente é isso, muda a porcentagem. Uns dão mais peso para um tópico, outros dão mais peso para o outro. Mas normalmente é isso. Estou tentando os 3 aí, espero que consiga pelo menos um. Entendi. E você vai tentar algo parecido, Vinícius? Eu tentei essas 3 também. A da CMU, mas é mais difícil, né? Por ser nos Estados Unidos e por eu não ter contato direto, é mais difícil de conseguir a carta de aceite, fazer uma parceria assim, né? Eles são muito fechados. Não sei que bruxaria que o Dalfal fez para conseguir o aceite. Mas Você concorreu da SMU? da CMU, não, eu ia tentar concorrer, mas pronto, não consegui. 12, então. Não consegui. Precisava da carta de aceite, né? Era um dos pré-requisitos. Mas aí eu concorri, no caso, a FCT, da Bolsa Mista, porque, como eu falei, meu projeto tem parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, então seria para fazer a minha antiga universidade. Vai voltar. Seria para fazer mista com as universidades, e eu também concorri para SU, na Universidade Europeia, e teria parceria com a Polônia. Entendi. Universidade na Polônia. Só para completar, a da FCT e da SU, que foi com parceria com Barcelona,
foi mais fácil porque meus orientadores já tinham um contato direto com eles lá. Já tinha outros alunos de doutoramento que já tinham ido para lá. E foi mais fácil nesse sentido. Ele mandou um e-mail, o professor lá já respondeu no mesmo dia, que é um dos chefes da área de... É o chefe da área de veículos autônomos lá. E do CVC. Mas o da CMU foi difícil, porque meus professores não conheciam ninguém lá, então eu tive que entrar no site das universidades, ver quem trabalhava na área e mandar e-mail às cegas para professores lá, rezando para que eles respondessem. Por acaso, um professor foi muito vítima comigo, porque ele respondeu sim, passado 2 semanas, porque eu mandei com mais de um mês de antecedência. Ele respondeu, porque eu já mandei o e-mail já com tudo, o que era, falando que aquilo não precisava de dinheiro nenhum da CMU, que era tudo financiado pela FCT, que o doutoramento era tudo financiado, os custos de viagem, tudo para lá. Falando o que era o meu plano de trabalho, se ele tinha interesse, pedindo para ele me orientar e receber lá, e dizendo que para concorrer eu precisava dessa carta de aceite. Passou 2 semanas, ele falou que gostou do meu plano de trabalho, e aceitava ser meu orientador, e falou o que precisava. Eu mandei para ele um modelo de uma carta de aceite. Aí passou 2 semanas e aí ele mandou a carta, a carta assinada. Aí eu consegui concorrer. E eu fui o único das pessoas que eu conheço que conseguiu concorrer a CMU. Teve gente que nem tentou, não chegou nem a mandar e-mail. Mas, por exemplo, o Vinícius tentou mandar e-mail para os professores de lá. Não deu pra E ninguém secretaria, respondeu, departamento. Quando mundo. você não tem contato direto, É é muito complicado, difícil. porque É muito difícil mas é compreensível, né? Pô? Tipo, é uma das universidades mais visadas do mundo, né? Tipo, mais famosas do mundo, então eles devem receber 50 e-mails por dia parecidos com o meu, então Pois. é mesmo muito complicado de Eu aceitar. dei muita sorte nesse sentido. Muita sorte mesmo. E espero passar, que essa é a que eu mais quero, porque ter no currículo, de ter uma experiência de trabalhando na CMU por 1 ano, sendo que no futuro eu pretendo ir para os Estados Unidos para poder, depois do doutoramento, né, ir para essas principais empresas que são os Estados Unidos. Tem isso no currículo, esse 1 ano de experiência lá vai dar uma mais-valia no meu currículo absurdo. Sim. Com certeza. Então, meninos, vamos finalizando. Foi de verdade esclarecedor. Eu não conhecia muita coisa de investigação. E foi um papo diferente, que eu acho que a gente nunca teve por aqui. Espero que todos os nossos ouvintes gostem. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria agradecer também. Muito obrigado por vir aqui falarem disso. Eu já conheci um pouquinho, mas é sempre bom conversar com vocês. Para quem não sabe, a gente já se conhece um bocado. E pronto. Espero que vocês tenham gostado também, assim como eu gostei de ter conversado com vocês e como as pessoas também vão gostar de ouvir vocês. Muito obrigado. Muito Obrigado obrigado a também. vocês. Foi uma experiência diferente, né? Eu nunca tinha participado. Mas foi legal. Papo aí. Pois, Muito muito obrigado pelo obrigado. convite. Tá essas portas sempre abertas para mais convites também, se quiser Mas, falar de outras coisas. Com certeza. muito obrigado pelo convite também. Nunca tinha participado de um podcast, estava nervoso no começo. Mas depois eu voltei a falar igual eu falo normalmente, muito. Pronto. Muito obrigado, foi muito maneiro. Já espero que isso ajude pessoas que queiram seguir o mesmo caminho, que acho que é importante. Sim. Ou vir para Portugal estudar, ou seguir no doutoramento, como é que funcionam as bolsas de doutoramento, como é que funciona a bolsa de investigação. Que já ajuda a esclarecer algumas dúvidas, eu espero. Com certeza. Ajudou bastante. É isso. Obrigadinho.